Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, né? Iremos para a terceira parte agora. Iremos mostrar a parte da colagem, né? Como fazer a colagem, a conferência, o corte do papel. Depois iremos mostrar a separação, os materiais que nós utilizamos para fazer a colagem e preparando a própria colagem, né? E depois fazendo a colagem. Iremos mostrar agora, não é, como fazer depois da impressão. Depois que nós imprimimos o livro, nós vamos para a contagem, né, das folhas e a conferência. Toda vez que você vai fazer um livro, né, que termina o projeto do livro, então você faz a impressão de um livro e vê quantas folhas você gasta para a confecção desse livro. Vamos supor que, por exemplo, seja 34 folhas, 30 ou 34 folhas, né? Então, toda vez que você fizer a impressão, vai ter que dar esse número de folhas. Se passar, é porque deu alguma coisa errada, ou seja, a impressora passou mais de uma folha. E quando isso acontece, né, você vai encontrar páginas brancas no meio. Pronto. Nesse momento você está vendo aí que há um erro. Veja que tem páginas brancas no meio. Isso quer dizer que a impressora puxou duas páginas ao mesmo tempo, não é? Aí você vai tirar, né, e vai imprimir aquela página que está faltando. Quando você imprimir, veja que a página está em branco, ela puxou duas páginas ao mesmo tempo, né? Então ela imprime num lado de uma página e num lado de outra página, né? Então você tira essas duas páginas e aí você coloca a página correta. Você faz a impressão da página correta e coloca na sequência correta também, não é? Você vai colocar na sequência correta, né? Você marca, né, de onde tirou, e quando você colocar páginas, você confere pelo número da página se a sequência está correta, né? Veja que a sequência tem que estar correta, senão o livro não vai ficar perfeito, né? Então, aí o que é que acontece? Aí você vai contar novamente, né? Porque acontece às vezes de em um mesmo livro ter dois erros, né? Ou mais de dois erros. Aí você conta e vê se deu aquele mesmo número de páginas. Se o livro foi com 30 páginas, vai ter que dar 30 páginas. Ele nunca vai dar menos. Se tiver alguma coisa errada, ele sempre vai dar mais. Então, você percebe que está tudo perfeito, né? Então, você vai e faz a separação. E depois que você faz a separação, você vai para o corte, né? Aí, a partir daí, quando todos os livros, por exemplo, você vai fazer 50 ou 100 livros, tiver tudo pronto, impresso, aí você vai para essa segunda parte, que é o corte dos livros, né? E agora eu vou lhe mostrar como é que faz esses cortes, né? Você tem que ter uma guilhotina, né? Veja aí, por exemplo, nesse pacote aí, eu tenho 7 livros aí nesse pacote. Acho que tinha pouco mais de 30 páginas, né? Essa guilhotina pode cortar até 300 folhas, mas depois que você imprime, o que é que acontece? O papel se torna mais grosso um pouquinho, né? Então eu boto em torno de 200, 220, até 250 folhas impressa, né? E aí nós cortamos, né? Cortamos ao meio. Cada pacote desse tem 7 livros. Aí você vai ver. Pronto. De um lado, você vai ter 7 metades de livros e do outro lado as outras 7 metades. Aí, o que é que acontece? A partir daí, você vai fazer a separação, né? Você vai fazer a separação dos, dos livros depois que você cortou. Então, você coloca lado a lado, aí você vai ver. O número de página que tem em cima é o número de página que você vai ter que deixar embaixo. Então dos dois lados você faz isso. Então quando você faz essa separação, aí você junta um lado com o outro lado.
Quando você faz isso, o que é que acontece? Você aí formou um livro. Aí tem um livro. Tá entendendo? Junta as duas partes e tem um livro. E assim sucessivamente, até você formar todos os livros que você imprimiu. Depois dessa separação, né, nós iremos mostrar agora para vocês os materiais que nós utilizamos quando nós vamos fazer a colagem. Bom, observe aí, esse material aí, essa ferramenta se chama grampo, né? Ou sargento. É uma peça utilizada na marcenaria, né? Nós iremos precisar também de um pincel, alguns pedaços de madeira. Essa madeira nós fazemos de ripa, não é? Ripa, aquele de cobertura de casa. Um rolinho de espuma utilizado em pintura. A cola, não é? A cola tem que ser uma cola PVA, não é? Você escolhe uma cola branca PVA. O tecido que nós vamos colocar na lombada do livro é murim, né? Nós utilizamos murim. Algumas folhas avulsas, né? Que nós colocamos na frente e atrás do pacote de livros, né? Nesse pacote aí, né? Aí vai ser o pacote de livros que vai ser colado. Nesse pacote aí tem 8 livros, né? Vai ser colado 8 livros de uma vez, né? Então, nós precisamos também de uma liga, né? Um elástico que é utilizado para prender dinheiro, né? Então, esses são os materiais que nós utilizamos para fazer a colagem dos livros, né? Então, nós vamos agora mostrar como se prepara a colagem, né? Então, vocês vão ver nesse próximo segmento, né? Como é que nós fazemos para preparar a colagem, né? Você tem que bater, né? Para que as folhas desçam todas, né? Aí você vai colocar essas folhas avulsas. Eu coloco geralmente 4 ou 5 folhas dessas na frente do pacote de livro que vai ser colado e atrás também, né? Isso vai facilitar a nossa vida quando a gente for separar os livros. Os primeiros, o primeiro livro e o último, é importante que tenha essas folhas aí. Porque se não colocarmos, a cola vai ficar em cima dele. Aí geralmente, às vezes rasga, às vezes não fica perfeito, né? Colocamos o elástico, né? Colocamos uma dessas taubinhas aí de cada lado. Damos uma batidinha para que as folhas desçam de forma uniforme, né? Todas têm que descer para que a cola alcance todas as folhas, né? Colocamos essas madeiras e depois colocamos as outras duas madeiras, uma na frente e outra atrás, que vai servir para prender aí os livros, né? Aí utilizamos os grampos, né? Os grampos que vai dar a pressão necessária para que a gente possa prender e nenhuma folha possa sair do lugar, né? Essas folhas não podem sair do lugar porque senão elas vão ficar soltas dentro do livro, né? É importante que todas essas folhas elas fiquem presas, né? E tenha contato com a cola quando a gente colocar, né? Colocamos um grampo de cada lado, né? Nós estamos até estudando uma forma aí de colar um número maior de livros, né? Aí nesse pacote, por exemplo, tem 8 livros, né? Nós temos material para fazer 4 colagens, né, de uma vez, ou seja, nós conseguimos colar 32 livros de uma vez, né? Quando a gente termina uma sequência dessa de colagem, a gente tem 32 livros prontos. Pronto. Prendemos os livros, né? Prendemos os livros e aí está pronto para a colagem, né? Agora nós vamos mostrar para vocês como é que nós fazemos, né? Todo o processo de passar a cola. Bom, estando os livros presos, né? Nós vamos colar. Observe, né? Que aqui nessa parte aqui na mesa, né? Tem um plástico colado, né? Nós iremos utilizar esse plástico para bater, fazer a primeira batida, né? Você vai passar a cola,
né? Vai ser 2 passagens de colas que nós vamos fazer, né? Nessa primeira passagem a gente coloca a cola e espalhamos de uma maneira uniforme com o pincel. Nessa primeira passagem de cola, nós não precisamos fazer uma camada muito grossa de cola, né? Fazemos uma camada fininha, né, de cola. E passamos o pincel para que fique bem uniforme a camada e passamos o pincel não com força, né? Bem leve, com a mão bem leve, o pincel é passado, né? Terminando esse processo, a gente vai bater a cola no plástico, né? Nesse plástico aí. Então a gente bate para que a cola penetre bem, não é? E se espalhe por toda a superfície que vai ser colada, né? Depois dessa batida, nós vamos fazer outra cola, né? Outra remessa de cola. A gente vai colocar mais cola e aí a gente vai deixar uma camada mais grossa do que a primeira. Vai ficar mais grossa um pouquinho do que a primeira, né? Nós colocamos, espalhamos bem com o pincel para que toda a área que vai ser colada seja a cola abranja, né? Abranger toda a área que vai ser colada, né? Deixamos uma camada um pouquinho mais grossa do que a primeira, né? Porque logo depois que estiver pronta, a gente vai colocar aí o tecido em cima dessa cola. E o tecido vai absorver a cola, né? Então é preciso que tenha um pouco mais de cola nessa camada aí, nessa segunda passagem de cola, né? Espalhamos com o pincel e aí depois que estiver pronto, nós vamos colocar o tecido. Então colocamos o tecido e aí utilizamos o rolinho de espuma para que o tecido fique bem aderente à lombada dos livros, né? De uma maneira bem uniforme, né? E aí nós aproveitamos, damos uma esticadinha de leve, não precisa botar força aí, tá entendendo? Para que o tecido fique mais apegado. Pronto, aí tá pronto. Aí o que é que vai acontecer? Você já tem 8 livros aí prontos, né? No meu caso são 8 livros, né? Que já está pronto. E vamos apenas esperar que seque a cola para poder fazer a separação. Depois que estiver pronto, a gente faz a apara desse tecido que está passando aí e com um estilete nós separamos. E depois que tiver separado, nós fazemos as colagens das capas e damos os acabamentos laterais, nas 3 laterais do livro. E aí o livro está pronto. Esse acabamento, essa colagem de capa, eu vou mostrar em uma outra etapa, quando nós estivermos confeccionando outro livro, né? Porque eu vou ficar devendo agora isso, mas nesses dias nós já estaremos confeccionando outro livro e aí eu vou fazer a filmagem, né? Quando a gente estiver fazendo a separação dos livros e colocando as capas. Mas não tem nada demais. Chegando a esse ponto aí, qualquer um já pode fazer seu livro tranquilamente, tá bom? Muita paz para todos.